isso aí, se liga que tá no ar mais um Antenados na Geral, ao vivo aqui pela Boas Novas. Significa que você aí de casa faz o programa com a gente, então já vamos começar de cara abrindo os canais de contato. Nosso telefone tá aparecendo aí, então ligue pra gente, deixe sua opinião, concorde, discorde, critique, elogie. Cara, faça o programa que a sua participação enriquece muito o programa, então participe com a gente. Tem também aí embaixo o nosso MSN Messenger, você pode entrar agora, a Manu já tá lá com o MSN aberto, então se você tá com a internet aberta aí, quer participar pela internet, também pode fazer isso, é pedir para ser adicionado aí pelo nosso e-mail e a gente vai estar respondendo. Também lembrando o site da Boas Novas. Gente, muita gente tem participado. Eu quero agradecer todo mundo que tem acessado o nosso blog, que tem deixado comentários sobre cada programa. Daqui a pouquinho, terminando esse programa, já vai estar lá no nosso blog fotos do programa, alguns comentários e você vai poder perguntar, vai poder deixar sua opinião, vai poder pedir um outro programa sobre o assunto. Então, qualquer dúvida, é só acessar a nossa página na internet, visitar o blog do Antenados, além de poder assistir ao vivo também. Eu sei que em muitos lugares do Brasil a Boas Novas não está presente, pessoas de outros lugares do mundo também têm participado. Então, você que tem Orkut aí, que tem MSN, manda, espalha a notícia pra galera aí, pra todo mundo participar pelo nosso, assistindo ao vivo pela internet. Bom, o tema de hoje é muito interessante. Hoje vamos falar sobre homofobia. Eu tenho certeza que você aí de casa tem uma opinião sobre o assunto, quer falar sobre o assunto, então o programa hoje está aberto. A gente vai saber o que é, o que não é. Então temos pessoas aqui. Então você de casa, tem um projeto de lei também que está tramitando no nosso legislativo, que você vai poder participar também, comentar com a gente. Para debater esse tema, recebo ele que é advogado, pós-graduado e mestre em Direito. Ele é professor universitário e autor de 2 livros, ou seja, 4, já são 4, né? 4 livros. O primeiro dele é o Direito Nosso de Cada Dia e o outro é o Novo Código Civil nas Igrejas. Ele vai falar um pouquinho mais sobre os outros 2. Além disso, ele é membro do Conselho Estadual da OAB aqui no Rio de Janeiro. Gilberto Garcia, obrigado pela presença. Muito bom estar aqui, Felipe. Muito bom debater esse tema para o Brasil e para o mundo, para que possamos falar sobre cidadania. E o parabéns ao Antenados na Geral, à Rede Boas Novas, por colocar no ar uma temática tão oportuna e importante como essa de hoje. E aí, vale a pena bater esse papo com o jovem ou é algo que a gente deve deixar largar de mão? Certamente, ele vai estar antenadíssimo porque interessa a ele, ao amigo dele e ao brasileiro como um todo. E mexe com a gente, está ligado com as igrejas, como por fora, inclusive. Beleza, então. Recebemos também ele que é auxiliar administrativo e trabalha com desenvolvimento social. Atualmente, ele representa o grupo Atobá aqui no Rio de Janeiro, que é um movimento de emancipação homossexual. Alexandre Galdino. Alexandre, casa é sua. Seja bem-vindo ao Antenados. É sempre muito interessante, como disse o nosso amigo, né? Falar, para mim, realmente é um tema muito bom. Acho que é sempre inovador ouvir uma outra opinião, né? E ouvir até opiniões de nós, homossexuais, que sabemos bem na pele o que é sofrer o preconceito da homofobia. Beleza, recebemos também ele que é formado em Direito e Engenharia Civil. Atualmente exerce a advocacia em seu próprio escritório aqui no Rio. Carlos Florian, a casa é sua, Carlos. Bom, lá no Sul a gente diz que a casa é minha, eu quero a escritura. Tá certo. Felipe, eu queria te pedir autorização, o tema é seríssimo para mim. A informação que eu obtive hoje aqui, que essa emissora está atingindo a cerca de 15 milhões de ouvintes. Na verdade, são quase 25 a 30 milhões de pessoas. Tudo bem, 15 milhões já é significativo. Acho que nós 4 temos uma responsabilidade muito grande e eu queria pedir licença a você, como cristão, pedir a Deus que nos proteja os 4, que coloque numa pequena oração nas nossas bocas, que chegue no coração dessas pessoas que estão nos ouvindo. Porque essas pessoas certamente vão estar orientadas por nós 4. Terão alguma informação, buscarão uma informação e que ela seja a melhor possível. Porque nós temos um livro, que é a chamada A Grande Lei do Mundo, que é a Bíblia, que nos dá algumas definições. Mas nós temos a Lei dos Homens também. Eu, inclusive, uma ocasião, tive um trabalho que é exatamente esse. O que une a lei de Deus com a lei dos homens. Então, eu peço que Deus nos proteja aos 4 e a você, para que a gente consiga realmente ter uma posição muito firme, muito leal com Deus e que cheguem a esses
20, 30 ou 35 milhões de espectadores. Beleza, então você de casa também deixa sua opinião, lembrando nos nossos canais, o programa é ao vivo, então participo. Recebo também ele que é estudante do 8º período de jornalismo e trabalha como promotor de vendas, Alex Del Castillo. Alex, casa é sua, seja bem-vindo ao Antenados. Obrigado pelo convite, quero agradecer a toda a produção, ao programa e boa tarde a todos, desculpa. E fiquem sentados que eu tenho muita coisa para acontecer, um debate saudável, respeitoso, com a finalidade de discutir o que para uns é problema e para outros soluções. Beleza, bom, você de casa então liga pra gente e participe. Bom, o tema tá bastante alto, tem esse projeto de lei, a gente vai estar falando sobre ele, mas antes do programa entrar no ar, a Mandu já me falou que muita gente quer saber o que é homofobia. As pessoas não sabem, é uma palavra nova, uma palavra para alguns sofisticada, muito técnica, então para a gente deixar bem claro e poder nortear esse assunto, queria saber de cada um de vocês o que se trata, o que é homofobia. Gilberto? Interessante, Felipe, que a expressão homofobia e telespectadores surge praticamente com a questão do próprio projeto de lei. Você não tinha na mídia, não existia toda uma visão de alguma tentativa de criminalização e dessa expressão. Porque, na verdade, fobia, o nome já diz, é fobia de homem. Fobia é medo, homo, homem, ou seja, ser humano. Então, a expressão homofobia, ela não se explica por si mesma. A aplicação dela para o movimento chamado gay, com relação à questão da lei, é que tem trazido a mídia, e a mídia, então, criou essa marca. E aí passou-se a trabalhar, e caríamos termos disso, né, como a questão da homofobia, porque o nome por si só não se autoexplica, nessa ideia de que quem é homofóbico é porque é contra o homossexual. Essa expressão, na língua portuguesa, não se explica. Ela é utilizada tão somente por efeito de colocação de que há uma perseguição aos homossexuais, ao movimento gay, e cunhou-se essa perseguição à homofobia. Alex, a sua opinião, o que significa a palavra homofobia? Homofobia nada mais é o medo ou aversão ao homossexual. Intero as suas palavras, só que, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acredito que o prefixo homo esteja se referindo à homossexualidade, não a homem. Então, seria H-O-M, não homo. Medo à homossexualidade, aversão à homossexualidade. Eu não gosto muito do termo homossexualismo, que dá uma tendência para a doença. O final, o sufixo ismo, na minha opinião, ele puxa um pouco para a doença. E homossexualidade não é doença, é uma opção sexual, uma orientação sexual. Alexandre, na sua opinião? Como ele acabou de falar, né? A homofobia, para mim, ela é vista realmente como a fobia. A fobia, ela é o medo, né? E é o medo, eu acho que, de se ver sempre no outro, né? E assumindo a sua integridade sexual, ou seja, a sua orientação sexual. E o homofóbico, ele tem esse problema. Ao ver um homossexual, é como se ele se visse no outro e não conseguisse aceitar isso. E aí ele cria essa violência, né? Onde a gente consegue passar a sofrer essa violência. E até lembrar que existem várias maneiras de expressar a homofobia, né? A homofobia não é só a física, a agressão física. A pessoa não demonstra os sintomas de homofobia só no sentido da agressão física. Ele tem na agressão da palavra, do olhar, do não aceitar, do não respeitar, né, o outro, e aí se torna um pouco complicado. É um problema dele, né? E é que quem tem que analisar isso é ele. Floriano. Desculpe, eu não entendi. Ele quem você fala? O homofóbico. Tá. Não, o homofóbico. O homofóbico. O homossexual é muito bem esclarecido, muito bem. Tem uma personalidade muito forte, acredito. Eu queria trazer uma colaboração, até por ser bem mais velho que todos. Eu sou do Rio Grande do Sul, dá para sentir pelo meu sotaque, e eu tive um grande amigo no Sul, que era homossexual. Era um homem que tinha uma loja de produtos masculinos e as mulheres o adoravam. Chegava lá e dizia assim, o Felipe está de aniversário, o que é que eu compro? Felipe, a camisa 2, a calça é 42, o sapato... Ele sabia tudo. Jamais alguém, em toda a existência, eu morei
40 anos em Porto Alegre, jamais alguém teve isso aqui para dizer. Ele tinha uma opção sexual dele. Respeitava, fechava a porta, estava dentro de casa. Na rua, ele era um ser normal. Então, o que eu acho, Alex, que as pessoas também procuram um pouco de vitrine. É um tema... antes eram as prostitutas, que aí, se mais ou menos se legalizou com carteira profissional, que não é o caso. Opa, ainda não. Sim, mas é mais ou menos, né? O que eu acho é o seguinte: os extremos são perigosos. Eu fui professor de estatística. Tem uma curva de Gauss, você fica na mediana. Os extremos, tanto o homossexual e o contra homossexual, são tendenciosos. Você ficar na mediana é onde está a grande maioria. A curva de Gauss é aquele sino, né? Quando você fica naquela mediana ali, você está na maioria. E eu acho que se nós, você, o equilíbrio, Gilberto, né? Você tiverem, o Felipe, nós estivemos neste meio, próximo da mediatriz, que é a mediana, nós estaremos nos respeitando. Vamos ouvir a Ludmila de Campo Grande aqui no Rio. Ludmila, pode falar. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou um pouco contra a forçar a barra em relação a movimentos muito explícitos que impõem à sociedade, que a parcela da sociedade que é um pouco contra a esse tipo de movimentos, como a parada gay, por exemplo, que alguns condenam com a maneira como eles se comportam, com as vestimentas que eles se apresentam, e em relação também a forçar um pouco a barra, querendo espaço demais para aparecer na televisão, para poder se promover em relação a algum trabalho que se de repente passa. Agora, quando a pessoa é um pouco discreta, que fez a sua opção e ninguém tem nada a ver com isso, e se reserva, eu acredito que pode ser considerado uma coisa normal e que ninguém precisa se meter na vida daquela pessoa. Obrigado pela participação, Ludmila. É interessante, Felipe, debatedores e telespectadores, de que há necessidade, verdadeiramente, de haverem movimentos. Nós temos um histórico, e o Brasil, de 88 para cá, ou seja, da Constituição Federal para cá, estabeleceu alguns limites importantíssimos, e por isso nós temos um Estado democrático de direito, onde todos somos nivelados pela lei. Mas há grupos que têm sido perseguidos, há grupos que têm sido rechaçados, e nós precisamos estabelecer, principalmente em nós, a nível de consciência, de que, se esses grupos não se movimentarem, por exemplo, temos a questão da lei de cotas nas universidades. É sabido que, se ela não for implantada de maneira muito forte, contrariando o status quo, não haverá igualdade de forma nenhuma nesse sentido. Nesta maneira, eu entendo o movimento gay, e aí, Alex, como um trabalho interessantíssimo de conscientização, fundamental. Até porque cabe nós, enquanto sociedade, e isso de 88 para cá ficou fincado, de que todos somos iguais. Temos o direito de exercer a cidadania. Aquilo que o americano, na sua Carta Magna, lá no século retrasado, disse: todos têm direito à felicidade. O Brasil trouxe, em outras palavras, quando colocou: todos somos iguais. Ou seja, não há que haver diferenciação de pessoa para pessoa. A partir daí, é o exercício dessa cidadania que vai nos igualar a todos de uma forma muito objetiva. Por isso que a questão do movimento gay, como disse a telespectadora, na realidade, é uma necessidade que eles têm, e assim como outros também, o doutor falou na questão das prostitutas, há um projeto lá do deputado que é legalizar a profissão, por enquanto ainda não é legalizada, não é crime exercê-la, de jeito nenhum, cada um tem o direito de fazer com o seu corpo aquilo que achar por bem fazer, desde que não intervenha a outros isso. Mesma coisa tem a ver com a questão da questão dos gays ou dos homossexuais. E aí eu gostaria que a gente, pelo menos... Gilberto, você não acha isso é uma generalização? Eu acho que eles têm liberdade de fazer o que quer. Ontem eu fui jantar com o pastor da minha igreja, depois do culto, e conversava que viria aqui hoje, e ele perguntou a minha opinião, o que eu ia expressar, qual era. Porque, afinal, eu aqui não represento a minha igreja, eu represento a minha pessoa física, um advogado. E eu disse: olha, se algum homossexual entrar na nossa igreja, se nós cremos realmente que Cristo é o grande Salvador, nós vamos tentar convertê-lo. Se não possível for,
Ele tem N opções de vida para ele frequentar. Ele tem cinema, ele tem teatro, ele tem vários lugares. Mas será que ele não seria rechacido pelo fato de querer estar dentro daquela Segregado, igreja? você quer dizer? Não. Ele, Vamos voltar com isso. A Larissa aqui do Rio está na linha, a gente vai voltar com o tema. Larissa, bem rapidinho, vai lá. Boa tarde. Boa tarde. Olha só, é que eu sou um pouco contra, sim, por causa que eu acho que o homossexual, sexualidade, né, eles não devem mostrar, como a Ludmilla, eu acho, falou, que eles não devem mostrar que eles são. Mas só que Deus, ele ainda tem misericórdia, que nós somos um ser racional, que nós pensamos sim, que nós não podemos, o quê, no caso? Eu pegar e se casar com uma mulher e você se casar, pegar e se casar com um homem. Então eu acho que Deus, ele tem misericórdia de nós. Então nós devemos fazer o que é certo e não o que é errado. Tá Até bom, aqui. obrigado pela participação. Manu, rapidinho, tem pergunta aí pra gente sair pro intervalo? Tem sim, Felipe. Ó, vamos lá. Primeiro, a Ju do Rio, a Sabrina, a Rosiane estão mandando um alô. O Rafael pede um alô para a Igreja Apostólica Primitiva e para o grupo Glad Gospel. E a Juliana, ela comenta que na Bíblia está escrito que não devemos fazer acepção de pessoas. E pergunta por que as igrejas têm tanto preconceito e não aceitam os homossexuais. Tá, vamos sair pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com esse tema e muitos outros, então não sai daí não. É isso aí, galera. O Antenados na Geral, ao vivo aqui pela Boas Novas. Hoje estamos falando sobre homofobia. Então, você de casa participa pelo MSN, pelo nosso telefone também. Liga pra gente, deixa sua opinião. Bom, já quem tá assistindo o programa já sabe o que tá rolando. A pergunta que ficou no último bloco, a questão de aceitar o homossexual dentro da igreja. Como é que a igreja vê isso, gente? Como é que vocês podem falar? Isso aí, nós temos que separar, doutor Carlos, igreja enquanto instituição religiosa, igreja, questão espiritual, igreja enquanto questão de fé. Mas separar, por que separar? Mas precisamos separar, doutor. Não, uma coisa nós temos igreja. duas coisas. Isso, então, Gilberto, assim que eu terminar o raciocínio, você completa. O que eu gosto desse, vir esse programa, porque divergir com você, eu aumento a minha inteligência. Fica tranquilo. Eu fico mais inteligente. O que eu quero te dizer é que essa é um sofisma. Sim. Nós temos duas leis. Tem a lei, que é a Bíblia, que é a lei dos cristãos. Que serve para a igreja, para nós cristãos. É onde se fala clara e lucidamente, homens e mulheres. Isso. E nós temos uma Constituição de 1988 que diz que todos são livres para credo, tudo. Inclusive está escrita a palavra sexo. Então, é isso que eu disse. Onde se confronta a lei de Deus com a lei dos homens. Está confrontado. O que eu resolvo? Eu, cristão, eu respeito vocês dois. Vão ser meu carona, podemos sair daqui, a gente pode... É uma opção de vocês. O que eu não posso fazer é misturar. Quando eu entro dentro da minha igreja, que está regida por uma lei especial, que é a Bíblia, eu não posso pensar em outra coisa. Então, o que eu vou tentar? Vou tentar... Eu não, que não é... Eu sou apenas o advogado da igreja, não... Mas o que acontece? Vão ter pessoas que vão orar, etc., mas não obrigar a nada. Ninguém é obrigado a fazer nada. A Constituição dá essa liberdade de opção. E vocês são livres para isso. Eu tenho. Nós, que estamos o dia todo no foro, o Gilberto sabe disso, quantos colegas a gente tem são homossexuais e são meus amigos. A gente faz audiência junto, discute, dá bate-boca, ele puxando para o cliente dele, eu para o meu, saímos ali, a gente vai tomar um café junto. São pessoas iguais. O que não se pode fazer, e que as pessoas mal intencionadas estão tentando fazer com vocês, é separar, como segregar. Separar para um lado. Não, vocês estão no contexto, vocês participam do bolo, é um pedaço do recheio do bolo. Desculpe, doutor Gilberto. Não, de jeito nenhum. O que eu, por favor... O que eu quero é reiterar também a questão da primeira telespectadora, da Ludmilla, que a grande preocupação do homossexual é ele não ser taxado como caricato, ele não ser taxado como aquele efeminado demais que as emissoras
sempre aquele personagem muito. Mas o que a muito gente vê, Alex, nas paradas gays é o quê, então? Vamos dizer em é a outro diversidade. sentido. Porque ali... às vezes, eu entendi o que aquela telespectadora disse. A questão, não dela aceitar, mas dela ser exposta a uma coisa que talvez ela, a família dela, a filha dela, não queira. A gente fala, mas a gente vai numa parada gay, que é o que representa todo um movimento, e vê não esse equilíbrio que você está justamente ressaltando. Sim, mas ali na parada e em outros eventos, você vai encontrar homossexuais que não têm trejeitos, homossexuais que têm trejeitos, vai encontrar drag queens, vai encontrar transgêneros, transexuais. E ela, a Ludmilla, como todo brasileiro, como todo mundo, tem que abrir margens para o respeito ao próximo, independente de religião, de credo, tolerância. De sexo. E, lógico, eu prefiro ter uma postura mais centrada, não porque eu exijo respeito, não exijo respeito, eu não exijo nada de ninguém. Eu só não quero ser taxado por uma coisa que eu não sou. Entendi muito bem a questão da Ludmilla, só que ela vive numa sociedade, e uma sociedade por si só não vive sozinha. Ela tem que saber lidar com o evangélico, com o católico, com o homossexual, com a lésbica, com todo mundo. Aceitar uns e se distanciar de outros. Tentando também não se distanciar muito do QI, do pensamento. Eu quero... Alex, até acho legal, né? E realmente concordo com você. E você falou uma coisa muito certa. A parada gay é nada mais, nada menos para mostrar para a sociedade o quanto é importante conviver com a diversidade, né? E essa imagem folclórica que as pessoas, né, estão rotulando, o ridículo, né, como a Ludmilla expôs, isso aí é para mostrar para a sociedade o quanto nós gays aceitamos a convivência com a diversidade, com a diferença, com o desigual. É verdade. Né? E na nossa parada gay nós temos héteros, bi, homos, travesti, transgêneros, transexuais. Nós temos até evangélicos. É verdade. Né? Na nossa parada gay. Uns evangelizando e outros participando do evento. Uns evangelizando e outros participando do evento. E isso, para a gente, é muito importante, a presença. Né? Eu acho que o ser humano que consegue ver o outro como ser humano, ele esquece da orientação sexual. Né? E quanto ao homossexual mais ou menos afetado, isso está no ser humano. Porque você consegue ver um homossexual ainda criança. O que os pais não conseguem, alguns deles, é aceitar a homossexualidade do próprio filho. Né? Aí tem um negócio interessante. Alexandre, eu vou te dar um exemplo pessoal. Um padrinho da minha filha, da minha primeira filha, gaúcho de Bagé, macho para tudo que é lado, teve um filho. Quando esse menino, eu confesso, e eu acho que é por isso que eu estou aqui. Quando ele tinha 8 anos, eu era vice-presidente do Internacional. Levei ele para ver treinos, comprei uma bola, comprei um conjunto de roupas. A mãe levava ele à exposição de modas nas lojas Renner, lá do interior, às quartas-feiras, e o pai comprou um violino. Hoje, é um dos melhores arquitetos em eletricidade do mundo, e é homossexual. 2 em 2 anos ele vem aí, fica na minha casa 15 dias, 10 dias. Oi, Dindo, tudo bem? Entra, sai. Desculpe a brincadeira, e eu vou falar, balançando as tranças dele, eu não tenho nada com isso, mas é meu afilhado. Eu sou padrinho dele. Eu o batizei. Mas para o pai, jamais na vida ele admitiu isso. O que ele mais adorava, Felipe, era impressionante, que Deus o tenha no céu, era dizer que o filho dele estava cheio de namoradas. Isso, eu estou falando isso há 30 anos atrás, quando a gente sabia em Porto Alegre, que é um universo pequeno, que ele estava cheio de meninos com ele. Felipe, eu queria centrar a nossa conversa, se possível, dentro da questão... Porque o normal a gente já sabe, a questão da sociedade enquanto aceitabilidade, isso é o tradicional, e quem ferir isso já comete crime. Alguém que hoje discrimina um negro, uma mulher, um índio, homossexual, quem quer que seja, já comete um crime. Quando se fala de igreja, eu retomo de novo, eu quero falar da igreja enquanto instituição jurídica, e aí do projeto de lei que criminaliza a prática da homofobia. E aí que quer dizer o quê? Que se o pastor lá pregar
gostando o pastor ou não, porque a igreja que quer ser religiosa está fincada dentro do país. E como disse bem o Alex, quiser entrar na igreja e for impedido de entrar com trejeito ou sem trejeito, forma de outra, ele poderá, à luz do projeto de lei, ser criminalizado. Se lá adentrar um casal, estiver participando de um culto e quiserem se beijar lá dentro e o pastor chamar-lhes a atenção pelo que está no projeto de lei, ele, pastor ou o dirigente, poderá ser criminalizado. A igreja sim, porque além da Bíblia com relação à questão espiritual, ela está sujeita a um Estado e a uma justiça. Isso entre outras coisas. Que a própria lei traz. Tu não acha uma afronta isso, Gilberto? Tu não acha uma afronta? Com certeza. Pô, mas se o Alex quer ir com o namorado dele, ele precisa ir dentro da minha igreja se beijar. Quantos lugares tu tem para ir, Alex? Alexandre? Quantos? Olha, diversos. N capas. N capas. Diversos. Precisa ir para dentro da igreja. Vamos pegar o Emanuel aqui do Rio de Janeiro. Emanuel, fala aí rapidinho. Alô, Felipe? Pode falar rápido, Emanuel. Vamos lá. Bom? Eu quero dizer primeiro que eu não sou contra o homossexual, porque em si ele é um ser humano como qualquer outro e merece todo o respeito como qualquer outro. Nenhum de nós, né? Agora, contra a homossexualidade, biblicamente eu sou contra, porque Deus criou o homem e a mulher. E na Bíblia diz em Apocalipse que de fora ficarão ladrões, etc, e os homossexuais. Então, biblicamente, no Deus que eu creio, eu sou contra o ato da homossexualidade. Não o homossexual ser humano, porque é tão humano quanto eu. Obrigado, Emanuel, pela participação. Eu acho que a gente deve deixar claro aqui essa questão de igreja, né? Aonde começa o direito, o meu termina o meu, começa o do outro. A questão, aonde vão os limites, até onde vamos dizer que é ético, é certo, é correto. Vai muito do bom senso. Aí é que tá. O bom é senso isso. Tá em, eu perguntei pro Alexandre, porque o Alexandre respondeu isso. É uma questão complicada. Tem N lugares para ir, por que você dentro de uma igreja? Se fosse só bom senso, não tinha um projeto de lei que a Câmara... Senhores, se fosse só bom senso, não tinha um projeto de lei que a Câmara aprovou, mas está no Senado. Cristão, Gilberto, o que você acha dessa questão? Não. Vamos fala só como, ficar claro. Totalmente fora de propósito. Então, porque já existe legislação que diga que quem for discriminado será penalizado. Mas a Constituição não é uma legislação, é a lei maior que diz isso. Até aí, como dizia o antigo... Eu não vou segregar o Alexandre, a partir de hoje que eu o conheço, jamais eu irei segregá-lo. Mas se o pastor pegar lá a Bíblia, e como disse agora o nosso espectador, e começar a pregar isso, à luz desse projeto de lei, ele poderá ser interpretado como alguém que está criminando. Sua opinião, só para quem está em casa entender também como é que a igreja vê isso, como é que você ela tem que se posicionar refratária a isso, rechaçando a isso. E tenho dito, se o projeto for aprovado, Alexandre querido, Alex querido, do jeito que está, vai nos caber, como igreja, vai nos caber resistir e até o Supremo, se for o caso, porque o projeto, ele, se por um lado exacerba, e aí o Floriano tem razão, sai do equilíbrio, exacerba na proteção de um grupo, ele amordaça o outro do direito de expressar a sua opinião. Mas a sociedade não deixa de ser sociedade quando ela entra numa igreja. Sim, com certeza. Não é? Mas dentro da igreja a gente tem outra lei que querendo ou não, outros princípios. Concordo com você. Esses princípios eu concordo. Só que eu, Alex, jamais entraria numa igreja evangélica ou católica para deixar alguém constrangido ou para deixar alguém assim incitar a discriminação. Isso não é. Gente, teve um pequeno problema técnico, a gente vai sair para um break, daqui a pouco a gente volta. Antenados na geral, ao vivo, peço perdão por vocês em casa, tivemos um pequeno problema técnico aqui na emissora, já estamos de volta ao vivo, o telefone está aberto, MSN está aberto, participa com a gente. Bom, no último bloco ficamos com a questão da igreja. O Gilberto, termina aí que eu quero dar a minha pequena opinião no final, manda ver pra gente. Tranquilo, vamos então de novo diferenciar a questão da igreja enquanto visão religiosa, que tem a Bíblia que rege o seu povo, já passamos por isso, e a lei do país que, gostando a igreja ou não, ela tem que cumprir, gostando ela ou não. Então, o projeto de lei é objetivo. Ele criminaliza um pastor, hoje pode ao seu púlpito a Bíblia dizer: Deus ama o pecador, amamos os homossexuais, os gays, as lésbicas, mas somos contra e pregamos contra o pecado do homossexualismo, o pecado da homossexualidade, na sua expressão
como nós temos. Então, somos contra, pregamos contra isso. E queremos continuar tendo esse direito como igreja. O projeto de lei, como está, se aprovado, tirará do pastor esse direito. Ele poderá ser denunciado por qualquer ONG ou por Ministério Público como cometendo um crime de incitação à homofobia. É o que está no projeto de lei. Gilberto Garcia, advogado crente, é contra isso, rechaça isso, e se o Senado aprovar, estamos aí trabalhando para ir até o Supremo. Por quê? O mesmo direito que tem o homossexual de exercer a homossexualidade, a sua opção, e temos que respeitar isso, porque são cidadãos como nós, pagam impostos e vivem como nós no país, é o nosso direito do evangélico, do espírita, do católico, poder pregar a sua fé. É o direito de não ter a sua voz amordaçada, pregar a sua fé. E aí, nesse sentido, é esse respeito do equilíbrio que nós precisamos. Com a aprovação da lei, eu acredito que realmente... Nós temos que estar. O que vocês acham dessa questão, sim, realmente? Mas eu não acho que a igreja evangélica ela vá ser, entre aspas, invadida por homossexuais, a fim de que eles queiram se casar lá ou em qualquer outra igreja. Perdão. Alex, nós temos hoje no Rio de Janeiro uma autoridade religiosa que mais é processada. É o nosso cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Salles, emérito, é o que mais recebe processo do movimento gay no Rio de Janeiro hoje. E por quê? Porque escreve artigos, cardeal católico, de passagem, nos jornais, contrário, não à pessoa, mas sim contra a prática. E aí está a diferença. Enquanto igreja... quem pratica é a pessoa. Sim, querido, mas nós temos que respeitar a pessoa. Sim, querido, mas nós precisamos respeitar a pessoa. E ser contra a prática. Vamos ouvir a Jerusa aqui do Rio de Janeiro na linha. Jerusa, pode falar, querida. Boa tarde. Eu quero dizer que eu não sou contra o ser humano, mas eu sou contra a prática do homossexualismo, porque Deus fez o homem e Deus fez a mulher. No caso, que se fosse desse jeito, seria Adão e Ivo, não Adão e Eva. Deus criou legal assim. Essa. Então, eu acho que tem que assim que ser, à luz da Bíblia, eu acho que tem que ser assim. E Deus é maior. Foi Deus que criou o homem, foi Deus que criou a mulher. Agora, eu acho que isso é, assim, não, vamos dizer, uma aberração, porque... em Sodoma e Gomorra, Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa dessa prática de pecado. Então, eu acho que isso não deve acontecer. Obrigado pela participação, senhores. Não, eu quero cumprimentá-la. Eu tenho 63 anos e aprendi uma. Não, como é? Ela disse Adão e Ivo. Não Eva. Eu volto a dizer, nós estamos... Desculpe, Felipe, eu adoro o teu programa. Sempre que sou convidado, venho com muito prazer. Adoro discutir com o Gilberto, porque, volto a dizer, fico mais inteligente, ele tem coisas substanciais, mas nós estamos misturando as coisas, não tem nada que ver uma coisa com a outra. Uma coisa é a lei lá fora, outra coisa é a lei aqui dentro. É que nem o Alexandre falou, ele tem N capa lugares... Mas se ele quiser ir lá da igreja, doutor, e se beijar lá dentro, ele terá o direito de fazer, e o projeto, como está descrito, e o Alex foi muito feliz quando reconheceu que a narrativa do projeto hoje criminaliza, e é multa de 10 mil FIIs, tem colocada, ou seja, em torno de 10 mil reais por cada reincidência, e pode fechar a pessoa jurídica. Gilberto, perdão, doutor Carlos. Não vai fechar a igreja em lugar nenhum no mundo. Estamos trabalhando com o que o projeto está dizendo. Não, esquece. E trabalhando para ele. Eu duvido, pelo nível das pessoas... eu também duvido. Eu posso te dizer uma coisa, isso eu vou dizer de público aqui. Pelo nível, com exceções às curvas de Gauss, né? Mas a grande mediana dos homossexuais são pessoas intelectualmente muito... Bom, doutor, deixa eu terminar. Então, o que eu quero dizer é que, pelo que eu vejo, os dois representantes já asseguraram aqui que jamais vão entrar na minha igreja. Mas vão haver pessoas deixa eu ajudar, então. Vão, mas eles vão se sentir tão mal, Felipe. Eles vão se sentir tão mal. Mas e o direito do pastor de isso, doutor Carlos. Deixa eu ajudar, então. Na minha casa, entra quem eu quero. Mas na sua casa, na minha casa. Aquilo ali é uma propriedade particular. É uma casa, eu fecho a porta. Entrando na igreja... A hora que eu abro, a hora que eu doutor. Sim, senhor. Entrando... Felipe, deixa eu dar uma palavra. Lá na Paraíba, agora, uma juíza determinou, porque o movimento gay pediu, Alex Alexandre, que tirasse outdoor. E o outdoor dizia... E Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea, Deus os criou.
Isso é agressão. Ela determinou. Isso é terrível. Doutor, mas eu sou contra. Para quê? Se você ser contra Como uma coisa, eu sou contra é lei. entrar dois E aí? homens de mão dada se beijando dentro de uma igreja. Jamais o faria. Mas Por isso, pelo meu bom senso. Eu sei, Mas o senhor, como eu jamais botaria mas o senhor, a partir da outdoor lá lei dizendo isso. aprovada, o senhor pode ser o dono do que for, mas É não vai obrigado poder a respeitar. Eu fecho a porta da igreja. Puxa vida, é uma pena ouvir isso do senhor. Eu fecho a porta da igreja. É a minha casa, filho. Eu acho É a minha casa. Eu acho que ali... É uma pena eu ouvir isso do acho senhor. que Não, ali eu estou te dizendo, Alex, é um com todo espaço carinho, onde você te se abre respeito. para o público. Acho que você tem Sim, direito né? de fazer o que você quiser. Está a igreja, a minha casa é o meu espaço. A minha religião, o espaço aonde eu elevo a minha religião é um espaço para mim e para os outros. É para que nós possamos dividir o mesmo espaço. Vamos lá, olha só, gente. Ok, Só botar uma e coisa é isso clara. que a lei diz, público e privado. Vamos deixar uma coisa clara O aqui. projeto, vamos lá. vai O projeto. Vamos deixar uma demorar coisa clara. 5 Uma anos, coisa, é. gente, isso tem que Esquece. ficar bem claro para quem está assistindo o Isso. programa, quem é contra e quem é a favor. Se Jesus estivesse aqui hoje, Jesus falaria com os homossexuais, Exato. como ele falou com Abençoaria, as amaria prostitutas, como ele Amaria, falou, perdoaria amaria todos. tudo. Agora, como ele falou para aquela Derramou mulher que seu foi sangue pega em por auditório, eles. vá e não peques mais. Jesus deixaria Exatamente. muito claro Claro a opinião isso. dele. Que a prática que do a homossexualismo, prática pela é errada. Bíblia, é pecado. Vamos assim. trazer para a questão da igreja, só para isso ficar muito claro. A igreja não foi forçada a aceitar nada, porque a igreja sempre aceitou. A igreja sempre falou, sempre alcançou essas pessoas. Existem, Porta claro, aberta. casos aí fora, como em qualquer lugar vão existir aberrações, como pessoas que fogem dessa regra. A igreja sempre alcançou. Agora, a igreja não pode ser obrigada a aceitar algo que vai contra aquilo que é o seu Que ela código queria maior, maior. que é a Bíblia. Com certeza. Isso não... A sua lei é ela. É a Isso Bíblia. não faz sentido. Eu não sei Mas o que você vocês... concorda que esse pastor pode ser processado e pode ser preso a partir do momento que ele fecha a instituição dele? Não, porque mas, grupo mas de aí que é a questão. vai na igreja todo domingo? O homossexual entrar na igreja é uma coisa. A partir do momento que ele começa a Se vivenciar as beijar. práticas dentro da igreja, não, senhor. Não, senhor. Aí, essa questão que ele diz que a religião é a casa de todo mundo, é. Agora, eu, como evangélico, eu não vou entrar num terreno de urbana, sair chutando tudo, dando bicuda em tudo, derrubando por o fato de eu ser jeito crente. nenhum. Nem ele vai fazer um negócio dentro da minha igreja. Existe uma palavra respeito. Não, Então, mas Assim, aí que tá o negócio. A partir do momento que o pastor não pode falar, como é que ele vai enforçar? Sim, Felipe, mas Como é o que ele vai colocou, enforçar esse respeito? doutor Floriano Se ele for disse, enforçar o caracteriza respeito, é discriminação. preso. Não, Ele colocou, a gente fechar a igreja, Olha aqui, caracteriza discriminação, Gilberto, nesse sentido. se tem um Não, clube não. de sinuca, aquilo ali é um clube de sinuca, eu não vou jogar pôquer. Tem que jogar sinuca. Se tem uma igreja que tem uma Bíblia, que Nisso nós estamos concordando. Com Nisso certeza. nós acaba o estamos assunto. concordando. Com certeza. Ali dentro, agora, vamos- vai ser meu convidado. Quiser ir domingo ao culto, vai. Você é meu convidado, pode ir. Por quê? Porque vocês têm nível. Vamos o que ouvir a uma igreja ligação? não quer é exatamente a promiscuidade. Vamos ouvir uma ligação. Marcos, manda ver pra gente, tá aqui do Rio de Janeiro na linha. Alô? Pode falar, Marcos, vamos lá, vamos lá. Tá sempre pronto. Já estou no ar já? Já, pode falar, Marcos, vamos Pois é, lá. eu sou o pastor Marcos, eu sou da Igreja Cristã Contemporânea e nós somos uma igreja que recebe homossexuais livremente, independente da sua orientação sexual. Em nossa igreja, nós não vemos a pessoa como uma orientação sexual. Essa, pra gente, ela é dada por Deus, né? E Deus que criou também a Aonde? orientação sexual. O homossexual, ele não opta, não escolhe ser homossexual, ele simplesmente é. E o que a gente tem que fazer é amá-lo a toda forma. A Bíblia diz que para Deus não há gregos, não há judeus, não há macho, não há fêmea. Todos são Não tem Adão e Eva, só tem Adão e Eva, pastor, pelo amor de Deus. Toda uma visão em relação à homossexualidade, inclusive há erros de tradução, erros na palavra que a gente usa hoje, né, assim, no grego, aquela parte efeminados, aquela parte sodomitas, a gente já tem uma tradução, inclusive, da melhor Bíblia, a tradução da melhor Bíblia, que é a Bíblia de Jerusalém, que Marcos, obrigado pela participação, tá? Que o nosso tempo é curto. Como nós dizemos aqui, você tem todo o direito de abrir a expressar. igreja e receber. Biblicamente, eu posso deixar minha opinião. Também sou contra. Tá? Biblicamente, eu acho que você está fora do rumo, mas, claro, você é livre para fazer isso. A questão, gente, vamos deixar claro, não é, mais uma vez, é que sempre tem aquele não que o evangélico ele persegue o homossexual. Não, ele nada. Eu não sei o que vocês acham disso. Vocês veem dessa maneira que o evangélico... Eu aquele- Já sei. Tu que já- o evangélico- tu já viu entendeu? essa igreja? Eu acho que Olha uma só. coisa é perseguir, outra coisa é dar uma opinião. Olha Não, só, não. eu Diferente. acho o Alexandre, seguinte. você acha... Eu acho o seguinte, eu acho que isso aí, a igreja, quando a gente fala igreja, a gente
vê como um todo. Né? E Que já é errado. E a já é igreja errado. já é Já errado. é Cada um errado, tem né? suas particularidades. Porque você tem algum você segmento não religioso pode que é ver, diferente do nosso. você não pode ver um bandista como um todo, você não pode ver um candomblessista como um todo, um negro como um todo, como não pode ver um homossexual como um todo. Correto? Claro que não. Porque a cada atitude, um homossexual, eu nunca ouvi nenhum homossexual que tenha entrado numa igreja e tenha feito uma afronta dentro de uma igreja. Eu Mas nunca existem. ouvi. Por isso. Mas, assim, já vi muitos dos evangélicos afrontar o homossexual com palavras, sim, baseadas no que ele diz ser a Bíblia. Posso... E aí Alexandre, é uma... olha, o homossexual Aí, tem direito pela de entrar parte com que ação me contra toca, esse evangélico. Pela parte que me toca, eu te peço perdão. Eu te peço perdão. Porque eu jamais admitiria, e se tivesse presente, refutaria imediatamente. Agora, uma coisa Há que é respeitar opinião. a pessoa. Agora, uma coisa é opinião. E poder expressar a sua opinião. Pois é. Então, gente, eu acho que a nossa discussão ela está sempre no geral. E a gente esquece que a gente tem que lembrar que cada pessoa é uma pessoa. Claro, cada ser é um ser. Eu, por exemplo, sou uma pessoa... sou homossexual. Descobri a homossexualidade aos 16 anos de idade, né? Estou aí na casa dos meus 40, satisfeitíssimo. E assim, até hoje eu procuro agir de uma maneira de igual. Me trate como gosto de ser tratado. Exatamente. E é assim que eu vou É a mão que dá, é a mão que recebe. Princípio bíblico. O que você dá, Bíblia- você repete. Que você planta, Todos você são. colhe. E é isso que você tem. Você Vamos- tem que te impor para que te respeitem. Mas você vai conseguir isso no momento que você respeitar os outros. Vamos ouvir a Sim, Patrícia aqui perdão. do Rio, tá na linha, a gente volta com o Gilberto. Patrícia, Alô, boa tarde. boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os advogados que estão aí, O Gilberto na tá sempre roda. aqui. O pastor, né, ele está lendo, é regido pela Bíblia. A Bíblia fala que a homossexualidade é um problema espiritual. Se o pastor chegar e falar, né, quando estiver na pregação... Vamos lá, Patrícia, ele vai vamos lá. poder processar o pastor porque ele disse que é espiritual esse problema? Obrigado pela participação. Gilberto, rapidinho, manda. Pelo jeito que o projeto de lei está descrevendo, isso será entendido como sendo... Respeite, para você ser respeitado. Porque sem isso, você não é nada. Floriano. Bem rápido. Eu quero somar as três coisas. Eu acho que o respeito, em qualquer coisa na vida, nós no Sul chamamos o preto de negro irmão, porque foi graças aos escravos pretos que nós conseguimos demarcar os limites do Rio Grande do Sul. Senão, certamente, hoje eu seria uruguaio ou argentino. Então, lá, negro para nós é irmão. Esse dia eu fui fazer uma sustentação oral no tribunal e disse, negro, e eu não tenho vergonha de dizer. Eu não tenho vergonha de chamar de homossexual. Eu não tenho vergonha de chamar de homossexual. Eu quero conviver com vocês. O que eu não posso é receber. Na minha casa eu posso, mas na casa de Deus, onde nós temos uma Bíblia, e que é o grande regimento daquele clube chamado igreja, não. Eu respeito. Se for, como a irmã que nos fez uma pergunta, que é um problema espiritual, vamos tentar. Se for, estou à disposição. Se não for, vamos ficar amigos. Você na sua e eu na minha. Beleza, muito obrigado pela participação. Você de casa que ligou, você que escreveu, obrigado pela participação de cada um de vocês. Deixar minha opinião, como eu já deixei durante o programa. Mais uma vez, gente, nem Jesus discriminou as pessoas, ele falou com todos. Agora, Jesus deixou a sua opinião muito clara. Você tem direito a uma opinião e você tem direito a exercer a sua opinião. Eu, como cristão, como jovem, como homem, convivo, respeito a todos. Agora, como crente, eu tenho o direito, dentro da minha casa, dentro da igreja, de exercer minha opinião e de falar aquilo que eu penso. Tomara, eu creio que nada disso, realmente, eu creio que bom senso vai prevalecer. Mas muito obrigado pela participação. Escreve pra gente, nosso blog está no ar. Qualquer coisa, eu te volto com esse tema semana que vem. Obrigado pela participação.